Aí bem no comecinho da descrição tem um link para um vídeo bônus que eu gravei, 5 dicas para você programar melhor seus jogos. Assiste lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Vamos pro vídeo. E aí, tudo certo? Nessa aula a gente vai corrigir 3 bugs. A gente vai corrigir o bug do pulo, que é um bug que acontece que eu vou mostrar já para vocês. Um bug dos hitboxes dos inimigos, que quando eu for corrigir eu falo em mais detalhes, tá? Os outros dois. E o terceiro bug é um bug sobre a profundidade, que tá bugando quando a gente pula, com o knockback do inimigo e tudo mais, tá bom? Vamos corrigir isso aí no nosso jogo agora, que vai ficar top mesmo, né? Que esses bugs eles estão atrapalhando bastante. Bom, primeiro bug é esse bug aqui do pulo, certo? Esse bug aqui, ele é estranho e ele é raro, tá? Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui o bug. Pula, 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 pula. Eventualmente ele buga, tá? Ó, bugou. O que acontece? Ele passa direto daquela margem de erro que a gente colocou para ele cair, certo? A gente colocou uma margem de erro que ele pode cair, que é, olha só, aqui no pouso dele, né? É o personagem Y, sombra menos 2 e sombra mais 2. Essa é a margem de erro que ele pode pousar, certo? Porque se a gente colocasse o personagem ponto sombra, ia ser impossível dele pousar certinho na sombra dele, né? Que a sombra é o valor da variável que a gente seta quando, só para relembrar, né? Enquanto o jogador estiver no ar, enquanto ele não estiver no ar, a gente vai colocar o y dele na variável sombra. E quando ele pula, vai parar de setar essa variável. Então é onde ele deveria pousar, sabe? Porque vai manter onde é o solo dele. Então ele está aqui, né? Digamos, o personagem aqui é o solo dele, né? Essa mão, a minha mão direita. Então ele pula. Isso aqui não é para acompanhar ele para o ar. Isso aqui é para dizer onde ele tem que pousar, certo? Então ele pula e pousa de volta aqui. Essa é a sombra, certo? Então a sombra, a gente coloca a sombra menos 2 e mais 2 para poder fazer esse pouso aí. Só que às vezes, raramente, ele passa direto dessa margem de erro. Então o que a gente vai fazer para corrigir isso aqui? O negócio vai ser aumentar bastante essa margem de erro, só que fazer de um jeito que não fique estranho. Porque se a gente vier aqui aumentar a margem de erro, tipo menos 4 e mais 4, por exemplo, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, ele nem vai conseguir pular às vezes, ó. Que às vezes vai considerar antes, ó. Mas ele vai pulando, ele vai escalando estranhamente, olha só. Então realmente por isso que a margem de erro eu coloquei tão pequena, porque se eu colocasse mais que isso ia bugar. Mas então como apareceu esse bug aí, a gente vai ter que fazer uma coisa diferente, tá bom? Eu vou colocar a margem de erro aqui bem altona, tá? Menos 6 e mais 6. Só que eu vou colocar que ele só vai poder pousar enquanto ele estiver caindo. Então a gente aperta C aqui e vem no personagem, Falling. Se ele tiver Falling, ele pode pousar, certo? Então não vai acontecer ele pular, né? E na subida ele pousar. Então olha só, ele pousa assim. Só que ainda tem um problema, que ele está pousando e está sempre subindo, olha só. Porque às vezes ele pousa em cima, né? No caso do menos 6, às vezes ele pousa embaixo. Então realmente ele vai subindo, escalando, sabe? Como se ele estivesse pulando para cima. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar que quando ele pousar, a gente vem aqui na adicionação do personagem, setar o Y dele para personagem.sombra, certo? Antes de setar o no ar para falso. Porque daí, assim que ele pousar, olha só, ele pousa e vai para onde ele tem que estar de verdade. Então não tem mais aquela escalada que ele faz, tá bom? Então realmente é isso para corrigir o bug, tá? É uma coisa bem simples, espero que tenha entendido. A gente aumentou então a margem de erro para não acontecer ele passar direto. Então é impossível ele passar direto. E também a gente corrigiu para a margem de erro ela só considerar quando estiver caindo. Porque realmente ele só pousa se cair, né? Ele não vai pousar na subida. E também quando ele pousa, a gente coloca o Y dele para sombra. Para fazer com que ele não fique subindo no Y dele, certo? Porque como é menos 6 e mais 6, ele pode sempre pousar em posições diferentes, certo? Mas se a gente colocar isso aqui, ele sempre vai pousar na posição certinha. Ele vai pousar em posição diferente, porém, a gente vai setar o Y dele na posição certinha e vai parecer que ele pousou no lugar certinho, que é realmente o que ele tem que fazer. Tem que parecer que está tudo certo, porque realmente, se parece que está tudo certo, né? Bom, então agora vamos para o próximo bug. Já deixa eu passar para vocês uma informação, né? No próximo bug, foi gravado antes. Tá? O próximo bug ele foi gravado antes dessa correção de bug aqui. Porque antes de fazer essa correção aqui, mudando a margem de erro, eu fiz uma correção toda diferentona, criando um objeto para ficar embaixo do jogador, fazendo ele pousar nesse objeto. Porém, isso trouxe outros bugs que eu não consegui corrigir. Então, eu vi essa outra forma aqui e foi mais fácil. Então, no próximo pedaço do vídeo, você vai ver
agora no segundo pedaço da correção de bug do hitbox. No próximo tu não vai ver, tá? Mas na correção do hitbox tu vai ver um negócio embaixo do personagem. Mas desconsidera isso, tá? Porque realmente foi só porque eu gravei antes, beleza? Vamos pro próximo bug agora, que é o bug do hitbox. Deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona esse bug. Olha só, presta atenção aqui na barra de vida, tá bom? Ó, soquei, 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 soquei. Presta atenção na barra de vida, olha só. Deixa eu dar um soco aqui de novo nos dois, ó. Percebe que mesmo com eles estando em hit stun, eu tô tomando dano. Vocês viram ali? Eles claramente estavam levando knockback e eu ainda levei dano. Por quê? Porque o hitbox está ali ainda. A gente não fez que o hitbox precisa ser destruído caso o personagem leve um dano ou mude de animação, né? Então o que a gente tem que fazer é, se o inimigo criou um hitbox no mundo, se ele botou um hitbox no mundo, né? Se ele realmente criou um hitbox para o ataque dele e a animação dele mudou, a animação dele mesmo mudou para hitstun, para walk, tanto faz. Se ele não está mais atacando e tem um hitbox ali, esse hitbox precisa ser destruído. Porque ele não está mais atacando, então não tem mais hitbox, não tem mais dano nenhum, tá? Então o que a gente vai fazer é fazer o hitbox se destruir caso ele mude de animação. Que no nosso caso é realmente só quando ele leva um dano que ele vai pro hitstun, né? Tá bom, então vamos vir aqui nossa família de inimigos. Na família vamos colocar uma variável nova, que vai ser a UID hitbox. Com essa variável aqui que eu criei agora, o UID hitbox. O que essa variável vai ter? Por que é UID na frente? UID é isso aqui, ó. Esse número aqui, ó. UID 27, desse inimigo aqui, ó. Esse aqui tem o UID 18. Esse aqui tem o UID 19. Se eu copiar esse inimigo aqui, ó. Opa, coisa errada. Se eu copiar esse aqui, ó. Esse novo sprite aqui, ó. Tem um UID diferente. Estão vendo? O UID, ele é a identificação única dessa instância. Se tu tiver um objeto que tenha a UID 30, não tem nenhum outro objeto na face do projeto, nenhum outro objeto vai ter essa UID. Então, por isso que a gente guardar numa variável a UID do hitbox que foi criado por esse lutador, é muito seguro, porque a gente sabe que esse hitbox aí vai ser o único que foi criado por ele e não tem como a gente deletar sem querer outro hitbox, tá? Então a UID realmente é única para cada instância. Então se a gente pedir para destruir a UID 30, vai ser só um objeto que vai ser destruído, sempre só um, tá bom? Então o que a gente vai fazer vai ser, quando o inimigo atacar e criar um hitbox, inclusive já deixa eu vir aqui no banco e colocar o hitbox como visível, para a gente poder ver ele se destruindo quando a gente fizer isso acontecer. Quando ele criar um hitbox, ele vai guardar a UID desse hitbox, né, no caso esse númerozinho aqui do hitbox, né? A gente vai guardar esse númerozinho do hitbox aqui nessa variável. Então a gente vai pedir para destruir o hitbox que tenha esse número aqui, caso ele troque de animação, tá bom? Então eu vou vir aqui no inimigos e vamos descer aqui embaixo, aqui na IA dele, aonde ele cria o hitbox. Vamos vir aqui para baixo, aqui ó, nesse evento do menor que alcance, para fazer o ataque, né? E aqui ó, onde ele cria o hitbox, certo? Então aqui a gente vai vir no inimigos, setar o valor da variável UID hitbox para inimigos underline hitboxes.uid. Então o hitbox que acabou de ser criado vai ter o seu valor de UID, que é única dele, lembrando, o único objeto da face do projeto que tem essa UID é esse hitbox específico. Essa instância desse objeto é o único que tem essa UID, tá? Então essa UID dele vai ser reservada na variável UID hitbox. E isso para cada inimigo que atacar, né? Então cada inimigo que atacar vai criar um hitbox e o hitbox dele vai ser reservado nessa variável. Então agora vamos vir aqui para fora, aqui fora da IA, tá bom? A gente vai apertar B aqui, puxar um evento vazio e colocar aqui, ó, para a gente poder mexer nele. Vamos apertar C e colocar um for each para cada um dos inimigos. A gente vai ter que considerar essas coisas abaixo, tá bom? Para cada um dos inimigos que não estão atacando, então a gente aperta C, sistema, comparar dois valores. Então, vamos comparar se para cada inimigo, se a variável inimigos, variável não, perdão, left inimigos.animationName 6 é diferente de ataque.
Opa, diferente de ataque. Então, para cada um dos inimigos, a gente vai comparar se cada um deles se não está com a animação de ataque. Né? Essa aqui é a comparação que a gente faz para saber se está atacando. Né? Saber se da esquerda para a direita, os 6 caracteres principais, os 6 primeiros caracteres não são ataque. Então, quer dizer que ele não está com ataque 1, ataque 2, ataque 3, nenhum deles. Tá bom? Então, se não for ataque, e também se esse inimigo, se a variável o ID hitbox for diferente de 0, se for diferente de 0, quer dizer que ele criou um hitbox, certo? Porque se a gente não colocar essa condição aqui, ele vai tocar esse evento aqui, ó, para todos os inimigos que não estiverem atacando. Mas não, só quero que ele toque o evento para inimigos que não estão atacando e que criaram um hitbox. Porque o que quer dizer isso? Ele criou um hitbox, esse hitbox tá aí no mundo, né? E esse inimigo não está mais atacando. Então quer dizer que ele criou o hitbox e alguma coisa interrompeu o ataque dele, certo? Para ele não estar mais atacando com o hitbox criado, alguma coisa aconteceu. Então, para cada inimigo, se ele não estiver atacando e não tiver com o hitbox for diferente de 0, então a gente vai ter que destruir o hitbox, certo? Então a gente aperta S aqui. Então a gente vem aqui no sistema, vem aqui no inimigo hitboxes e vamos pegar por Unique ID. A gente vai pegar o hitboxes que tem a UID igual à variável UID hitbox do inimigo. Então, inimigos.UID hitbox. Certo? Esse hitbox aqui vai se destruir. Então, inimigo hitboxes destrói. E também inimigos seta o valor de UID hitbox para 0. Para então zerar e ele ficar de boas, né? Bom, então o que aconteceu aqui? Se o inimigo não está atacando e o hitbox for diferente de 0, quer dizer que ele criou um hitbox. E a gente sabe que ele só cria hitbox se estiver atacando. Então, se ele criou um hitbox, né? Se o hitbox é diferente de 0, ele criou um hitbox. Então, ele criou um hitbox e não está atacando, quer dizer que alguma coisa interrompeu o ataque dele. Então, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso, porque o hitbox está ali ainda. Então, a gente tem que fazer que, nesse caso, se ele está com o hitbox e não está atacando, a gente tem que destruir o hitbox que ele criou. Então, a gente vai pegar o hitbox, que tem o mesmo valor na UID dele, dessa variável aqui, que a gente guardou ali, né, no evento anterior, a variável, na variável ID hitbox, o ID do hitbox que foi criado. Então é exatamente esse que a gente quer pegar aqui para destruir. Então a gente vai pegar o hitbox que tem a UID igual à variável ID hitbox, vai destruir ele e colocar o ID hitbox do inimigo para 0 de novo, tá bom? Ficou claro isso aqui? Se não ficou, posta uma dúvida aí embaixo. Vamos agora ver aqui se deu certo, tá bom? Opa, deixa eu atacar ele. Ó, esse aqui, ó. Olha só. Vamos ver, ó. Ó, viu? Tá destruindo o hitbox, ó. Só que se der tempo do ataque vir em mim, eu tô mudando ainda, né? Mas olha só, se ele tá no hitstun, ó, eu não deixo ele me atacar. Beleza? Isso aí realmente é um bug que ferrava com o nosso jogo. Porque assim que a gente colocasse hitstun no jogador, a gente ia perceber isso com mais clareza. Porque do nada o cara ia ficar levando hitstun do nada, sabe? Então aí, fechou esse sistema realmente. Era um bug chatinho. E agora fechou. Então agora, o terceiro bug é o bug da profundidade. Olha só. Eu coloquei aqui na profundidade, como é que a gente está colocando, né? A gente colocou um plugin Z-Sorter, que é um plugin que faz o serviço direitinho. Ele realmente posiciona tudo certinho, com base no Y. Porém, quando eu coloquei esse plugin, eu não levei em consideração que o nosso personagem pula e os inimigos levam knockback. Que são coisas que fazem eles mudarem o Y deles, porém não, só que de uma forma que a gente não quer que eles mudem a profundidade deles. Eu não quero que o personagem pule e vá para cima desse inimigo aqui, por exemplo. O inimigo está aqui, né? O personagem está aqui. O inimigo está embaixo do personagem. Quando o personagem pula, ele se mantém na frente do inimigo, certo? Só que o que está acontecendo? Quando o personagem pula, ele está aqui em cima, ele vai para trás. Né? Se a gente não colocasse esse slot no ar, que é o que está fazendo. Ele vai para trás e ele fica... Porque o Y dele mudou. Então o Y dele está menor, então ele fica atrás desse aqui, que tem Y maior, certo? E eu coloquei esse slot no ar, realmente foi um negócio para contornar o erro. Não é uma correção do erro. Por que eu estou fazendo? Eu vou fazer que isso aqui, ó, ele vai setar o Y dos personagens, setar o Z-Sorter deles mesmo, se o personagem estiver no ar. Porém, isso não quer dizer que o bug foi corrigido. Quer dizer que
o sistema não vai acontecer enquanto ele estiver no ar. Então isso vai fazer com que, assim que o personagem pular, por exemplo, o personagem está no ar, esses inimigos aqui se contornaram assim. Por exemplo, esse aqui que estava aqui, ele foi para cima. Ele vai continuar embaixo. No caso, ele vai continuar na frente, porque enquanto o personagem está no ar, esse sistema aqui não acontece, certo? Então isso aqui não é bem uma correção de bug. Isso aí não foi bem uma correção de bug, né? Foi realmente só para contornar o problema para num vídeo futuro, no caso esse aqui, a gente corrigir de verdade, fazer ele considerar a posição realmente do personagem, não se ele estiver pulando, certo? Vamos fazer isso aqui então. Vamos deletar isso aqui. E esse plugin ZSorter a gente não vai mais usar. É um plugin muito bom, ele funciona muito bem, porém não para o personagem que pula, né? Realmente é só o personagem que anda certinho, que não teria problema assim. Como é que a gente vai fazer então? Vai ser por eventos, certo? Vamos colocar aqui duas famílias novas. A primeira família vai ser uma família que tem o chão, que tem o inimigo e que tem o inimigo de socos. A gente vai fazer a ZOrder ficar certinha até para o inimigo quando leva knockback, tá bom? Essas duas famílias vão ser famílias realmente para checar a posição Z, tá bom? Então você essa família de Z checagem. Essa aqui é a 1. Nova família. Essa aqui vai ter o chão, vai ter o inimigo e o personagem, tá bom? Então na primeira família tu coloca todos os objetos menos o personagem e na segunda tu coloca todos os objetos, tá bom? Porque o personagem tem que ser considerado de maneira diferente, porque ele é a base para definir a posição dos outros. Então Z checagem 2, certo? Beleza, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos apertar B aqui para achar o evento vazio. E vamos checar se o Z checagem 1 está overlapping o 2. Então vamos vir aqui, aperta C, Z checagem 1, overlapping outro objeto, o Z checagem 2, certo? Se ele tiver overlapping o Z checagem 2, o que quer dizer? Quer dizer que tem um objeto daqui colidindo com um daqui. Ou seja, pode ser um chão colidindo com um inimigo colidindo com um personagem, um inimigo colidindo com faca, qualquer um colidindo com qualquer um. Quando isso acontecer, a gente tem que sempre fazer com que o Z se reorganize, tá bom? Não vai ser um RVT, vai ser quando uma coisa colidir na outra. Quando uma coisa colidir na outra, a gente vai fazer tudo se resolver, tá bom? Então a gente aperta S aqui e vamos comparar então se o Z checagem 1 tem o Y menor ou igual ao personagem.sombra, tá bom? E vamos comparar se ele não tem o Y igual ao personagem sombra. Quer dizer, se tem o Y maior ao personagem sombra, tá bom? O que isso aqui vai fazer? Se ele tiver... Por que o personagem sombra? Porque o sombra é realmente a posição que ele está no todo, né? A posição que ele está no solo, mesmo se ele estiver no ar, certo? Então, realmente o personagem vai se manter a posição Y dele, se ele estiver no ar ou não, tá bom? Então, a gente vai setar a posição Z somente do Z checagem 1. O personagem, ele não vai setar a posição Z dele, tá? Só os outros objetos que vão setar a posição Z deles baseado no personagem. Então, se, por exemplo, o personagem está pulando e ele colidir com esse aqui, o personagem não vai mudar de posição. Quem vai mudar vai ser esse aqui, certo? Só que baseado na sombra do personagem, não no personagem em si. Porque a sombra é realmente onde o personagem está de fato na profundidade, certo? Vamos terminar então o sistema para mostrar, acho que vai ficar mais claro daí. É um pouco dificinho, mas vamos lá. Se ele colidir com a checagem 2 e o Y dele é menor que o do personagem sombra, então a gente vai apertar S, sistema, for each ordered. A gente vai usar um for each ordered. O for each ordered é o quê? Ele vai fazer uma vez, ele vai repetir isso aqui uma vez para cada instância desse objeto, no caso para cada Z checagem 1, para cada objeto que está no Z checagem 1, porém em uma ordem que a gente vai definir, certo? Então aqui vai ser Z checagem 1, para cada Z checagem 1, a expressão vai ser Z checagem 1.y, vai ser descending, e já colocar então Z checagem 1, ZOrder move to bottom. Vamos copiar isso aqui. Isso aqui vai ser ascending, certo? E move to top. Então vamos passo a passo, beleza? Vamos botar isso aqui em um exemplo mesmo. Bom, primeiramente, o que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai resolver o nosso problema já do pulo. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui acontecendo, olha só. Se eu pular, olha só, eu não fui para cima dele, ó. Eu estou me mantendo na mesma posição,
que ele. A posição que eu fiquei, certo? Olha só. Realmente isso foi corrigido, beleza? Mas por que isso foi corrigido? Né? Vamos entender esse sistema. Se a checagem 1, qualquer objeto desse aqui, colidiu com qualquer objeto desse aqui. Qualquer objeto desse aqui, beleza? Quando essa colisão aconteceu, o z checagem 1 ele tem um y menor ou igual à sombra do personagem. No caso, ele tá abaixo, ele tá em cima do personagem, da sombra dele, né? Se ele estiver pulando, se ele estiver no chão, tanto faz. Em cima da sombra dele, da variável sombra. Se ele estiver em cima, então todos os checagem 1, que são todos menos o personagem, como eu falei, é o resto que vai se adaptar ao personagem, não é o personagem que vai se adaptar ao resto. Quando todos eles vão ordenar, baseado no y deles, descendo. Então vai ser a instância que está com o maior y até o menor. Então, o que tiver com o y maior vai para o fundo. Então, ele vai ir mandando para o fundo em ordem de y, beleza? Então, no caso, se tiver uma colisão dessa aqui, ó, que ele está em cima dele, então esse aqui, por exemplo, esse aqui vai pro bottom, esse aqui vai pro bottom depois, porque o y dele é menor que o desse aqui. Então, se todos os objetos em ordem do z checagem 1 forem sendo mandados para o fundo, do que está mais em cima para o mais embaixo, eles estão sendo mandados para o fundo, exceto o personagem, porque ele está no z checagem 2. Isso aqui, então, o que está fazendo é colocando todos para trás e deixando o personagem na frente. Porque se o y deles é menor que o do personagem, realmente o personagem tem que ficar na frente, certo? Então o personagem coloca o z-order aí para frente, z-order to top. Então ele fez essa checagem aí e colocou todo mundo para trás. Então, se todo mundo foi para trás, é óbvio que o personagem então ficou para frente. Porque se tu vai mandando coisas para trás, o que está atrás vai ser mandado para frente, certo? A z-order é assim, ela vai, se tu botar alguma coisa para trás, a que estava naquela posição vai mandada para frente. Então, colocar tudo para trás vai colocar o personagem na frente, certo? Lembrando que isso aqui vai acontecer várias vezes, né? Então, tipo, se esse aqui colidiu com o personagem agora, mas aí vem outro aqui por baixo e colidiu com ele aqui, então vai fazer a checagem tudo de novo e vai sempre deixar todo mundo certinho com o personagem, tá bom? Então, no caso, esse aqui que está colidindo por baixo, esse aqui vai ficar em cima, só que esse aqui que está em cima, ele vai ficar atrás. Esse aqui vai ficar na frente, esse aqui atrás, sabe? Tudo vai se organizando direitinho. Então, se ele colidir com o personagem e y dele for maior que a sombra, então ele vai ter que ficar no topo. Então ele vai pegar todos os objetos e vai mandando o personagem para trás, certo? Então o jogo ele vai ficar esse tempo todo posicionando os objetos na frente, atrás, realmente colocando todo mundo direitinho com o personagem. O personagem é o centro da coisa, né? Então toda colisão que acontecer, ele vai fazer isso aqui muito rápido, certo? Então toda vez que alguma coisa colidir com outra, que faça parte da checagem de Z, eles vão fazer essa ordenação rapidinha e colocar esse objeto na posição que ele tem que estar e o outro na posição que ele tem que estar também. Então, resumidamente, quando uma coisa colide com a outra, quando um objeto colide no outro, por exemplo, esses aqui se colidem, vai ter uma checagem super rápida, se perguntando se a posição Y desse objeto aqui, o que colide com esse, né, ele é menor ou maior que a sombra do personagem. Se ele for menor que a sombra do personagem, ele vai colocando todos os objetos para trás, para então fazer o personagem ir para frente. Se ele for maior, ele vai colocar todos os objetos para frente, o personagem ficar para trás. Bom, então isso aqui vai fazer o personagem ficar direitinho, mas agora o chão do inimigo, né? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa, né? Vamos colocar aqui no inimigos, ó, eu vou tirar a IA deles, vou desabilitar a IA e vou colocar aqui alguns objetos no personagem, aqui ó, posicionadinho para a gente ver uma coisa que está acontecendo. Ó. Opa, tá, vamos dar um play aqui para vocês verem. Eu vou atacar esse aqui, ó, vocês vão ver uma coisa. Ele atravessou vários objetos aqui no meio, porque ele pulou, né? E a gente está considerando só a posição dele. Porém, qual é o objeto que indica a posição dele na profundidade, né? Como o personagem tem a sombra dele, a variável sombra, o inimigo tem o chão inimigo. Então aqui onde a gente está setando a z-order, a gente tem que fazer outra coisa. Aperta B aqui, vem aqui, faz o seguinte, ó, aperta C, coloca for each inimigos, certo?
Para cada um dos inimigos, vamos fazer o seguinte. A gente vai colocar eles na posição do chão deles. Tá? Porque o chão deles está setando a Z-Order junto aqui. Certo? Junto com esse sistema de Z-Order que a gente colocou, o chão está sendo setado também. Então o chão está na posição certinha dele. O que a gente tem que fazer é colocar o inimigo na posição do chão para fazer com que ele se mantenha na profundidade dele, quando ele estiver no ar, tá bom? Então a gente vai apertar C aqui e colocar um sistema Pick by Comparison. A gente vai pegar o chão chão inimigo ponto inimigo pinado, que no caso cada chão ele tem na variável inimigo pinado a UID do inimigo que ele está pinado e que está pinado nele, né? A gente vai pegar o chão que tem a UID inimigo pinado igual a UID desse inimigo. Então inimigos.uid. Então para cada inimigo ele vai pegar o chão que é dele, o chão que está pinado nele. Então cada inimigo vai pegar o chão que está pinado dele e vai então vir aqui inimigos move to object na frente do objeto chão inimigo. Então cada inimigo vai se colocar na Z-Order certinha do chão inimigo dele, porque esse pick aqui vai fazer com que cada um pegue o seu próprio chão inimigo, tá bom? Então se eu vier aqui agora e atacar esse inimigo aqui, ele vai se manter na posição dele, olha só. Tu viu? Ele se manteve na posição dele, direitinho. Esse aqui se manteve na posição. Esse aqui, vamos ver. Ó, se manteve na posição dele, beleza? Eles não estão levantando porque eu desabilitei o grupo lá, tá? Então eu vou chutar esse aqui para vocês verem de novo. Olha só, ele atravessou todos eles daquela vez. Lembra porque o Y dele mudou? Então ele foi atravessando porque realmente, com Y diferente, ele é colocado para trás, para frente, dependendo de onde ele está, né? Só que com esse novo evento, fazendo ele ficar na posição Z do chão dele, vai fazer então com que ele se mantenha assim, tá bom? Ele não vai atravessar todos esses aqui, ele vai ficar naquela Z-Order certinha, beleza? Então, a Z-Order se tornou um sistema muito mais complexo, realmente, por causa daquele negócio que a gente teve, né, dos pulos, né, do knockback, do pulo do personagem. Bom, então, como eu acho que ainda não ficou 100% a explicação, que é uma coisa complexa, então exige uma explicação detalhada, eu vou fazer novamente a explicação sobre esse evento aqui, tá bom? Se você já entendeu, você pode então finalizar o vídeo que já acabou a questão de bugs, beleza? Então aqui, ó, a gente criou dois grupos, zchecagem 1 e zchecagem 2. No zchecagem 1, a gente vai colocar todos os objetos que entram na checagem de Z-Order. Então esses são os inimigos, são os objetos que a gente vai criar, talvez um pickup de vida, uma arma, sabe? Coisas assim, vão todas para o zchecagem 1. Tudo menos o personagem, certo? Zchecagem 2, então ele vai ser tudo e o personagem, beleza? Então quando algum objeto do zchecagem 1 estiver sobrepondo algum objeto do zchecagem 2, lembrando que isso serve para inimigos iguais também. Se esse aqui tiver overlapping esse mesmo objeto aqui, ainda vai considerar esse overlapping, porque é como se porque eles são supostamente objetos diferentes, né? Porque eles estão em famílias diferentes aqui, só que são o mesmo objeto. Então, overlapping entre dois inimigos que são do mesmo objeto, só que em instâncias diferentes, ainda vai considerar porque eles estão em famílias diferentes, tá bom? Então, realmente, quando qualquer objeto se colidir com o outro, seja o jogador no meio ali também. Quando qualquer objeto que tiver que ser colocado na Z-Order certinha, tiver colidindo com um outro objeto que ficar na Z-Order certinha, vai acontecer esse evento aqui. Então, realmente, para simplificar para vocês, se a gente desabilitasse esses grupos aqui de personagens sombras, sim, para não focar neles, e colocar aqui o personagem também no grupo de zchecagem 1, olha só, a Z-Order ia ficar certinha. Ó, porque esse evento ele faz isso. Olha só, ele vem aqui, e quando algum colide com o outro, né, dessas duas famílias aqui, precisa colocar em duas famílias, porque se a gente colocasse zchecagem 1 is overlapping zchecagem 1, não ia rolar, tá? Então, por isso que colocar dois objetos iguais em famílias diferentes para fazer uma checagem entre eles mesmos é uma boa ideia. Então, aqui são duas famílias que são praticamente iguais, realmente não são porque o personagem não estaria nessa aqui, né, para fazer o pulo certinho. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente fazia com o Z-Sorter. Então, como é que essa ordenação funciona? Ele vai ordenar cada instância do zchecagem 1
da seguinte maneira. Ele vai pegar, então, comparando a ordem do maior para o menor do y. A gente sabe que y maior é mais embaixo. Quem está mais embaixo tem o y maior de todos. E esse vai ser o primeiro que vai ser colocado para o bottom. Por quê? Porque esse que está bem embaixo foi mandado para o bottom, certo? Mas esse aqui que está em cima dele, ó, que está um pouco mais em cima, foi mandado para o bottom depois. E esse aqui que está em cima dele foi mandado para o bottom depois. E tu sabe que se a pessoa é mandada para o bottom, ela vai para o finalzão, e todos que estavam no bottom antes são enviados uma casinha para frente, certo? Então esse aqui está na frente desse, que está na frente desse. Esse aqui está na frente desse, que está na frente desse. Por quê? Porque esse aqui foi enviado para o bottom depois desses aqui. Tá bom? Certo. Então agora, por que a gente faz essa comparação então, tirando o personagem? Então, isso aqui, espero que tenha ficado claro. Da mesma forma, se a gente, em vez de usar esse aqui, usasse esse aqui, ó. Ia ser a mesma coisa, tá? Porque é realmente a mesma comparação, só que de outra forma. Tá? É a mesma comparação, só que em vez de colocar o que está mais na frente no bottom primeiro, o que está mais embaixo, né? O y mais embaixo para o bottom primeiro, ele coloca o que está com o y mais em cima no top primeiro. Tá? É realmente a mesma ordem, só que é feita de maneira diferente. Vamos colocar aqui tudo de volta. Reabilita isso aqui, reabilita isso aqui. Então, por que a gente faz essa comparação aqui e a gente tira o personagem daqui? Porque o personagem sombra... Não, porque o personagem ele não é setado Z-Order, tá? Quem seta Z-Order é quem está no Z-Checagem 1. O personagem está no Z-Checagem 2. Todos esses outros objetos aqui, eles também estão no Z-Checagem 1. Só o personagem aqui não. Então, quem muda Z-Order são os outros. Porém, para os outros mudar Z-Order, eles vão mandar o personagem para frente e para trás também. O personagem vai mudar de Z-Order também, só que por causa dos outros que vão tomar o lugar dele, ele vai ser mandado para frente ou para trás. Então, nesse caso aqui, ó, se tu mandar todos para o bottom, menos o personagem, aonde que o personagem vai ficar? No top. Então, aqui a gente compara se y é maior que o do personagem, menor, quer dizer. Então, se acontece uma colisão aqui, ó, entre esses dois. O y do personagem é maior que desses dois. Então, esse aqui deu certo, certo? É essa a condição que vai tocar. Então, todos os Z-Checagem 1 vão... quem está com o maior y, quem está com o maior y, vai ser mandado para o bottom primeiro. Então, vai mandar todos os Z-Checagem para o bottom, aonde que o jogador vai ficar? Vai ficar no top. Se o personagem colidir com alguém aqui embaixo dele, vai tocar esse aqui. Todos vão para o top. Aonde o personagem vai? Para o bottom, certo? Então, é essa a diferença que tem aqui no menor e no maior. Se tem uma colisão e o personagem sombra é menor, tu vai mandar todos os objetos para o bottom, para fazer então o jogador ir para o top. Se for o contrário, manda todos para o top e para o jogador ir para o bottom para ficar atrás. Tá bom? Bom, gente, é isso aí. Isso aqui vai ser independente então da sombra do personagem estar pulando ou não. Ele vai considerar a sombra dele, né? Porque a sombra é o y dele, essencialmente o y dele, só que não conta o y dele, não soma, não bota o y dele nessa variável quando está pulando. Então é realmente aonde o personagem está na profundidade, é aquela posição ali. É igual o chão do inimigo que não vai junto com ele quando ele pula, tá bom? Bom, espero ter sido claro agora com essa última explicação. Realmente é isso aí. Por favor, deixa um like no vídeo, comenta alguma coisa, alguma dúvida que ficou, alguma sugestão, algum comentário que tu quiser fazer em geral. Esse vídeo só foi possível por causa das pessoas que apoiam o canal DevVlog. Muito obrigado a todos vocês, e principalmente a esses que estão na tela, que são os super apoiadores que apoiam com R$5 ou mais. Se você quiser participar desse grupo de pessoas que ajudam o canal a continuar postando vídeos, tem um link aqui no card. Acesse o blog marcosgamedev.com, ali tem umas coisas bem legais para você, e até mais!